Bom dia! Vamos, pessoal, levanta! O mesmo pra sempre. Quem gosta de dançar aí? Dança, gente. Dança. Deixa a música te levar. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama e o teu amor não. Lá, 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 lá. Carlos Henrique, vamos dançar! Hoje é sexta-feira, Cacá! Vamos dançar! Vamos, Cíntia! Bom dia, lindeza! Que saudade! Vamos dançar, Cíntia! Pega as crianças! Seu amor não falha! Põe a música que você quiser, gente! Uma música animada! Essa tá tão animada! Difícil é o caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não Bom dia, Selminha! Selminha, vamos começar, Selminha! Todo pique dançando, Selminha! Mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se choro dura Gente, que delícia de dia! Muito bom estar aqui de novo com vocês! Muita alegria! Gente, muita alegria mesmo! Muita alegria! Hoje é dia de transbordar! Não falha, Cíntia, não falha! Muito obrigada por vocês estarem aqui. Hoje é sexta-feira, feriado, mas eu acredito que esse feriado é meio furado, né? Porque tem muitos trabalhadores que não estão trabalhando. Bom, enfim, vamos aqui transbordar hoje na vida de vocês. Hoje eu vou estar aqui com a Selminha linda. Vai estar falando aí, terminar de falar sobre relacionamento, comunicação não violenta. Eu vou estar chamando ela aqui. Oi. Olha, eu ia colocar essa música aqui, Carlos Henrique, olha. Ó, cara. Acredite, believe, acredite. Acredite sim, o tempo todo. Carlos Henrique, essa é pra você, meu amor. Também! Saudade de você, Cacá! Gente, o Carlos Henrique, ele foi eu fui a primeira professora dele, ele ia falar minha primeira aluna. Eu fui a primeira professora dele. E nosso caso de amor vai ser eterno, né, gente? Porque a gente não se desgruda, apesar dele morar em Ribeirão. Eu e a mãe dele, nós somos megas amigas, assim, até hoje. E é um orgulho pra mim isso, né? Vamos lá chamar minha amiga linda, que eu amo, a Selma. Selminha linda. Trechos. Selminha linda. Gente, hoje tem tanta coisa boa. Oh! Oi! Bom dia! Bom dia! Selminha, você vai fazer a live com uma doida hoje. Eita, não, mas você deve estar assim, né? Pilhada, porque depois de todos esses acontecimentos, né? Ai, o Carlos Henrique, gente. Eu já imaginava isso. Ó, o Carlos Henrique, foi minha primeira professora linda que eu amo. Ai, eu também. Ai, que lindo. Era a coisa mais linda desse mundo. Ele tinha uma botinha, sabe, bota de andar a cavalo, sabe, bota mesmo de fazenda.
Ele Sei. andava com essa botinha, com as mãozinhas pra trás, assim, parecia um Que lindo. fazendeiro. Era a coisa mais gostosa. Mas era no Catiane, interior? viu? Era interior? É, lá de Ribeirão mesmo, Ribeirão Preto. Ribeirão, é verdade. Lá É, interior. ele mora lá, né? Mas a mãe dele mora aqui em São Paulo, mora aqui pertinho de mim, por incrível que pareça. É. É uma linda, linda, linda. São pessoas que eu amo demais, demais, demais. Tem a Carol, que é a irmã mais velha também, que Que é uma lindo. linda demais. Vamos pôr nosso foninho, né? Vamos aí. Tô Olha, aprendendo. Ai, era pra pôr ó, aqui atrás, né? olha, O Felipe gente. chegou aqui e falou assim, mãe, tem que colocar atrás, tal. Tá bom, Ah, tá ele é bom. lindo, né? Olha, pessoal, hoje nós vamos concluir, na verdade, né? Isso. Aquela terça-feira que a Selminha começou a falar sobre comunicação não violenta. Só que hoje ela teve uma sensibilidade de falar sobre essa comunicação não violenta de uma forma muito carinhosa e vai mostrar um caminho para vocês, né? Na verdade, uma estratégia, né, Selminha? Sim. Para vocês conseguirem, né, dar freio para essa Dá comunicação, conta, né, de tudo dar conta, isso. dar freio, né? Para essa comunicação violenta, que ela é muito mais forte do que nós, tá? Sim, sim. Para quem não conhece a Selminha, pode falar aí, Selminha. Oi, tá me ouvindo? Eu Deu uma tô te ouvindo. travadinha aqui. Então tá. Olha, eu sou a Selma, eu sou enfermeira, eu sou especialista em pediatria, porém no momento não estou atuando, mas desde 2012 eu venho desenvolvendo um trabalho com pessoas, né, estudando o ser humano e também fazendo um trabalho de autoconhecimento, né? E uma das coisas, estou fazendo um curso de psicanálise para conseguir aprofundar um pouquinho mais, mas o que hoje eu quero trazer para vocês foi um meio que eu consegui lidar com a situação e lido até hoje, porque a comunicação, ela é eterna. Você vai estar sempre lidando com pessoas, sempre dentro da sua casa, você vai estar sempre tendo que relacionar, você vai ter que falar, você vai ter que escutar, né? Há uma diferença no você falar e você ser ouvida, né? Ou a pessoa ouvir ou a pessoa escutar, que às vezes a pessoa só ouve. O escutar, ele requer uma atenção, ele requer que você preste dê uma resposta quando você escuta, né? Sim, sim. E uma das coisas que eu quero trazer é relacionada ao relacionamento com Deus. Selminha. Oi? Camila, a Camila Domingo que tá aí, a Camila que teve nenê agora, esses dias, o Pedro? Jesus amado, mulher, que lindo você aqui, muito obrigada. Ela deve estar no hospital, então. Você tá no hospital, ou já tá em casa? Acho que ela já tá em casa, né? Que linda! Já tá em Betinha, casa? eu acho que sim, né? Foi essa semana, né? No começo da semana. Olha lá. Mas pra mim ela estava no hospital. Ai, cara, só você. E o Pedro é lindo. Ela tá no hospital. Tá no hospital. Eu acho que eu tô ficando doida. Eu achei que já tinha sido mais tempo. Parabéns, Cá. Já falei com ela. Parabéns, o Pedro foi lindo. Tão fofo. Deus abençoe o Pedro e vocês aí, tá bom? Bom ter você aqui. Muito bom, Vamos lá. Deus abençoe. Betinha, beijo, Betinha, de Divinópolis, linda prima que eu amo. É minha prima. Eu não consigo muito ver, quem acaba sumindo aqui. Eu vejo, mas some. Eu acabo esquecendo, enfim. Tá, então eu vou administrando pra você. Tá? Tá bom. Pode ser? Tá, pode ser. Vamos lá. Então você parou na gente ter o encontro com Deus, né? Da gente ter o relacionamento com Deus. O que eu quero linkar Quer café? foi... Obrigada. Já tomei meu cafezinho. Você
ter você buscar ter o relacionamento não violento. Quem que é a Maria Helena? A Paz, Maria Helena. Ela tá falando a Paz desde lá de cima, tadinha. Quem é a Maria Helena? Não sei. Maria Helena. Maria Nossa. Helena? Acho que é minha amiga. Ela é uma pastora, amiga minha. Ah, é que eu conheço ela como Leninha. Oi, Leninha. Tudo bem? Não é isso. Que bom ter você aí com a gente. Deus Oi, abençoe. Vandiva, que saudade. A Vanessa, ela é de Curitiba. É a Leninha, é isso mesmo. Ah. Vamos lá, vamos seguir. Leninha. Então, só retomando, né? Nós falamos na semana passada sobre o relacionamento não violento. Nós falamos que existe um processo para a gente acatar esse relacionamento não violento. Nós entendemos que a gente, por sermos um pouco até ignorantes nesse aspecto, nós achamos que a relação violenta é aquela pessoa que grita, que xinga, que bate, que espanca. Mas também nós percebemos, através de estudos, que a nossa fala, ela é violenta, muitas vezes. Nós relacionamos de uma forma violenta quando nós já falamos julgando, quando nós direcionamos a pessoa, dependendo da forma como nós olhamos, da forma como a nossa postura está, nós já estamos tendo uma comunicação violenta. Né? Nós podemos ter exemplos, eu dei exemplos, né, por exemplo, quando alguém está fazendo uma palestra e eu estou do outro lado, de repente eu não estou concordando com aquela palestra. A minha cara já mostra, e isso pode ser uma violência para outra pessoa. Sim, né? Sim. Porque ele pode, se ele não tiver algo tratado dentro dele e saber quem é ele e para o que ele foi chamado, né, para o propósito para qual ele foi chamado, ele pode paralisar por conta dessa situação, né? Embora existe uma responsabilidade pessoal de cada um, né? Sim. Então, por isso, a importância do autoconhecimento, né? E uma das coisas que nós entendemos que a primeira coisa que nós precisamos ter é a empatia, né? É nós tentarmos, primeiro, empatia conosco, né? Porque eu não posso ter empatia com o outro se eu sou tão exigente comigo e eu não consigo dizer para mim, tá bom, você falhou, ok, da próxima você vai acertar, né? Sim. E muitas vezes eu sou tão severa comigo que eu não consigo ser com o outro, eu vou ser da mesma forma com a outra pessoa, né? Então, isso se torna uma relação violenta. E aí, trazendo para nós, familiares, né, onde tem as maiores violências na fala e nos gestos, nas atitudes, é dentro das próprias casas, né? E trazendo para nós, em relação a essa quarentena, tudo que a gente está vivendo, tudo está nos levando a isso, tá sendo... as situações estão nos levando a isso, o índice de divórcio está aumentando, a morte entre as mulheres estão aumentando, enfim, um monte de situações em relação à comunicação estão acontecendo, não podemos fechar os olhos para isso, né? Sim. E aí, isso nós falamos na semana passada, que existe um processo, né, que é a observação. Quando eu entendo, eu observo e dentro daquela observação eu vou trazer o que eu observei sem o julgamento para a pessoa, depois eu vou trazer o meu sentimento. Que sentimento eu tive? Eu tive raiva, eu tive ódio, eu tive alegria, tive prazer. Então, a gente saber identificar os sentimentos que a gente sente, né? Sim. E trazer a necessidade que eu tive. Talvez eu tive, conforme eu ouvi uma palavra ou conforme aconteceu a situação, eu tive essa leitura, eu senti dessa forma, Então, quando eu entendo o que eu senti, eu vou
vou prestar atenção na minha necessidade e eu vou trazer a minha necessidade de forma, trazendo um pedido, né? Sim, E aí a gente sim. trouxe alguns exemplos, enfim. Foi, Agora, foi. né, a gente trouxe alguns exemplos até dentro de casa, né? Por exemplo, que eu até trouxe do Felipe, né, de você falar, filho, arruma teu quarto, né? Então, tá, não arruma. E quando você vai ver, se você não prestar atenção, você gera, né, um Sim, desequilíbrio se você não estiver trabalhando sim. essa área, né? E aí, se você não souber falar com o adolescente uma forma que ele entenda, a gente pode traumatizar nesse momento, É, ensinando, trazendo o trauma. eu vou fazer uma semana de lives direcionada para adolescentes, tá? De 13 a 20 Legal. anos. Vou estar Nossa, muito trazendo bom. aí. Então, se vocês tiverem algo, né, algum tema, alguma coisa que vocês querem que acrescente, vocês podem. Já está montado, né? Eu só estou buscando aí os profissionais, as pessoas certas para estar Nossa, muito interagindo bom. com a gente na live, mas eu vou estar fazendo essa semana de live aí com os adolescentes, porque tá bem preocupante, né? Pessoal, aproveitando essa pausinha que agora a Selma vai entrar agora no dia de hoje Isso. Mandem aviãozinho aí para umas 10 pessoas aí, que esse tema é muito bacana. Valquíria, sua linda, manda aí pro pessoal vir interagir com a gente, porque é um tema muito importante. É algo que, infelizmente, nós estamos vivendo dentro das nossas casas e muitas pessoas não estão sabendo lidar. E a Selma teve uma estratégia tão linda, assim, vinda mesmo do céu para vocês. Então, mandem aí para seus contatos, para vocês estarem, para eles poderem estar partilhando e depois vocês aí fazer até um bate-papo depois, né? E interagir aí entre vocês. Vamos lá, Thelminha. Então, voltando, né? Em 2012, eu já até falei nas outras lives, que foi o meu processo, né? Foi o início aí de eu começar a entender que tinha algo errado. Eu estava com muito problema no meu relacionamento com o Marcos, com a minha família. Tinha vários problemas de relacionamento. Uhum. E, assim, violência era para todos os lados, né? E chegou um determinado momento que eu percebi que eu estava ficando doente de uma forma assim, estava sendo visível, né? Não estava mais querendo sair de dentro de casa, eu não tinha alegria mais no meu rosto, eu trazia uma angústia muito grande, né? E nós falamos, não sei se foi na semana passada, não, foi na semana retrasada, que o coração alegre e o rosto fica lindo, né? Sim. Traz formosura para o rosto, né? Quando o Sim, coração está sim. alegre. E o coração, no caso, os nossos sentimentos, as nossas emoções. E eu entendi, naquele momento, eu tive uma revelação, e é essa revelação que eu quero trazer para vocês, da importância do relacionamento com Deus. Porque o que acontece? Eu sempre fui cristã, né? Sempre nasci no berço cristão. Então eu tinha assim algo comigo que quando eu precisava de alguma coisa, eu corria para Deus, para falar com Ele, para pedir. E quando estava tudo bem, né? Então, ok, Deus tá lá, eu falo com Ele, penso aqui, ok, tudo bem. Para mim era normal. Só que quando, em 2012, que eu vi que eu estava ficando meio que louca, eu falei, se tem algo, se é para eu ficar louca, eu quero ficar louca por Jesus, por Deus. Aí foi onde eu entrei assim numa loucura. Eu acredito que Deus, eu creio nisso, que Deus ele aguarda uma palavra sua, o sim seu, né? Sim. Então, quando você faz esse pedido, essa oração, e ele escancara as portas para revelar quem ele é, né? Então, assim,
todo aquele vazio que existia dentro de mim, aquela necessidade de aprovação do meu esposo, de ter ele para suprir aquela necessidade que eu não queria ter, né? Eu E ia automaticamente, morrer tentando... e automaticamente vinha a religiosidade também, né? A religiosidade, porque De ser aquela tava... coisa engessada, né? Sim, Totalmente, né? sim, totalmente. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ter desejo de ler a palavra. Eu entendi, e nesse meio tempo, teve uma palavra sobre isso. O pastor Fernando trouxe uma palavra sobre você conhecer a Deus através da leitura da Bíblia, através da oração, através do jejum e da adoração, né? Aí, gente, eu peguei aquelas três palavras que o pastor trouxe: jejum, leitura, oração e adoração, né? Até então eu dividia, eu não sabia, eu era imatura espiritualmente, eu era imatura emocionalmente, eu estava muito imatura, eu não me conhecia, mas eu entendi, foi uma chave e eu peguei para mim, né? A chave, gente, pega aí, ó, oração, leitura da palavra, jejum e a adoração. Tá? Gente, anota, São 4 anota. partes aí. E como que eu fui para esse lado? Então eu entendi que eu tinha que ler a Bíblia. E eu comecei a ler os evangelhos, porque eu nunca tinha lido. Então eu lido assim, corrido. Eu comecei a ler. Gente, eu fui vendo a preciosidade que era Jesus. E aquilo, eu fui me enchendo de falar assim, gente, ele era fantástico. Com isso, o Espírito Santo tinha coisas que eu não entendia, e aí eu comecei a orar. A orar é falar com Deus. Só que assim, eu entendi que eu tinha que ter fé, porque eu não via Deus. Eu falei, mas como que eu vou? Eu oro, mas eu não estou vendo Deus, eu não sinto nada. Mas eu entendi que eu tinha que orar. Então eu tirei uma... E isso não é regra, viu, gente? Isso fui eu que tirei. Então, não é regra. Cada um tem o seu momento, o seu tempo. A forma como Deus vai levar você, vai te conduzir você a esse tempo de maturidade, tanto emocional quanto espiritual, para que isso venha... O vertical leva você ao horizontal. Você não consegue chegar aqui no horizontal se o vertical não tiver firme, né? Não sei se vocês conseguem, estão entendendo essa parte. Sim, então, sim. Eu comecei a... Se tiverem dúvida, gente, pergunta aqui, Podem tá? ir perguntando isso. Porque às vezes eu vou falando, né? E a gente vai voltando aí, não tem problema. Aí você vai me dizendo, tá? Tá, pode deixar, pode deixar. Tô de olho aqui. Então, nesse tempo, o que aconteceu comigo? Eu comecei a orar 1 hora por dia, ler a palavra 1 hora. Então, eu comecei a comer a palavra. Eu tinha tanto desejo e assim, a palavra do Senhor, ela nos diz o quê? Que tanto o querer quanto o realizar vem de Deus. Então, esse desejo que eu tive de conhecer a Deus e de ser louca por Ele, se é para ficar louca, eu vou ficar louca por Ele, foi um querer dele. E teve o que? O realizar dele me fortalecendo. Porque foi algo que eu tive assim, eu não abria mão do meu tempo com Deus, do meu tempo de oração, do meu tempo de leitura da palavra, do meu tempo de jejum. E foi um ano de busca. E em 2013, eu senti no meu espírito que eu precisava ter só uma refeição por dia. Então, assim, em 2013, no início de 2013, eu li a Bíblia assim em 3 meses. Foi algo assim que eu lia e as coisas iam abrindo nos meus olhos. Era como se o Espírito Santo trouxesse algo assim para mim. Eu lembro que eu ouvia muito falar sobre a transformação da água em vinho. E no dia que eu estava lendo essa palavra, eu estava tendo problema seríssimo de relacionamento dentro da minha casa. E quando eu li que Jesus, o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho, e o vinho era tido como o vinho trazia alegria, né? Então era como
o Espírito Santo falasse para mim através daquela palavra, olha, eu vou trazer alegria para sua casa, eu vou Uau. trazer transformação para sua casa. E eu peguei aquela palavra para mim. Então, por isso que eu falo a importância da leitura junto com a oração. A oração é o quê? É você falar com Deus, né? Eu não sei a forma como você fala, cada um tem um jeito de falar com Deus, né? Talvez você não fala oração, você fala reza, mas assim, é você entender que você é livre para falar diretamente com Deus, você não precisa de ninguém. Por quê? Porque eu entendi através da palavra que em Jesus, através de Jesus, eu consigo chegar diretamente ao meu Pai. Que a única forma, eu consigo chegar a Deus por vários caminhos, mas ao Pai, Deus como Pai, aquele que está me olhando, aquele que está me suprindo, está suprindo todas as minhas necessidades emocionais, aquele que me faz eu olhar para mim e falar assim, filha, você não precisa de querer algo do seu esposo, você não precisa de ficar em cima dele para que ele te preencha esse vazio que eu quero preencher, né? Então, eu fui vendo e sendo preenchida através do Espírito Santo, através de Jesus, através do Deus Pai, eu fui sendo preenchida e eu conseguia lidar com as situações e conforme eu ia lendo, o Espírito Santo vinha revelando aquela palavra, né? Então, muitas curas eu tive, porque eu era totalmente, eu falei para vocês, totalmente insegura. Não falo para vocês que eu estou totalmente curada, porque tem coisas que é um processo, tem coisas que eu preciso falar para mim. Eu falo comigo, eu falo, olha, você está num lugar que não é para você estar. Sai desse lugar. Então, porque a nossa mente, ela mente para nós todo o tempo. Sim. Né? Então, quando você tem esse relacionamento com Deus, que você consegue parar diante dele, independente do que aconteça com você, ele vai te dar uma resposta. E eu, todo tempo, eu queria uma resposta no meu ouvido, porque eu ouvia as pessoas dizer que Deus falava, e eu queria ouvir audível, e eu falava, Deus, eu não te ouço, mas quando eu comecei a ter esse relacionamento de orar, né, esse relacionamento, gente, e aqui eu vou falar algo para vocês, nem sempre eu tinha vontade de orar, os primeiros momentos eu sentava, no meu quarto eu tinha um lugarzinho e o horário, para mim, eu sempre funcionei pela manhã. Então, eu orava das 8 às 9, das 9 às 10, e das 10 aí eu já estava pronta para seguir meu caminho. Só que aí nesse meio tempo, eu tive um probleminha em casa, porque o meu esposo não entendia nesse momento, nessa época, né? Então, o Senhor me levou eu a entender que eu precisava buscar Ele pela madrugada. Olha só. Uau! E era algo que eu não suportava acordar de madrugada, e nem relógio. Então, eu coloquei o relógio para despertar 4 horas da manhã, o primeiro dia, eu acordei assim, tinindo, né? E hoje a gente tem visto que o melhor horário para você acordar é esse horário. Eu falava, nossa, Deus me levou lá em 2013 a isso, né? Para eu Porque é o horário que tá tudo calmo, né? Isso. Não tem, tá todo mundo dormindo, então as energias, né, estão todas aquietadas, né? Isso. Tudo tá quieto, né? E é um momento único mesmo, né? É um momento único. Outra forma de oração que muitas pessoas hoje em dia falam muito e tudo mais é a meditação, a Bianca, gente. Minha sobrinha, tá aí, a minha linda. Eu acenei para ela. É a meditação. Se você. Se todo mundo fala assim, mas a meditação Gente, para de religiosidade. Na Bíblia tem 79 vezes falando sobre meditação. Aí eu vou falar para você que era 1 hora de oração e 1 hora de meditação na palavra. Que foi o que E isso, gente, eu não tinha conhecimento, porque a área psicológica para mim era muito longe.
Eu ainda não tinha o conhecimento, eu iniciei e eu já fazia direcionada pelo Espírito, para que eu viesse ter o quê? A cura do Senhor. Eu não sei se vocês conseguem entender. Eu tenho absoluta certeza que foi direção mesmo do Espírito Santo, através de um querer meu, de um sim que eu disse, né? Para conhecer. E também assim, né? Se você quisesse mesmo sair daquela situação que você estava vivendo, né? Insuportável, você teve que. Gente, pensa uma coisa, num relacionamento, se você tem desejo no seu coração de qualquer tipo de relacionamento, tá, gente? Amigos, parente, casal, enfim. Você tem que pôr uma coisa na sua cabeça. Se você tem amor pelaquela pessoa, se você tem prazer de estar com ela em alguns momentos, porque tem alguns momentos que ela te irrita, você tem que ter um sacrifício, né? Você tem que ter a renúncia, né? Tem que ter a renúncia, não tem como. Foi o que eu entendi, né? Aí eu lendo a palavra, veio aquele versículo, né? Aquele que não negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me. Eu não quero essa cruz! Aí eu achava que a cruz era o meu marido, né? Eu achava que a cruz eram as pessoas que estavam do meu lado, eram as pessoas que às vezes... Estavam te fazendo mal, né? Isso. Mas, na verdade, eu comecei, através do relacionamento e da leitura da palavra, conhecer a Deus, através de Jesus. Porque aí nós vamos voltar para o relacionamento interpessoal. Se você tem uma amizade com uma pessoa, aquela pessoa é sua amiga, você está sempre com ela, você começa a falar igual ela, você começa a gostar do que ela gosta, e vice-versa, não é isso? Sim. Então, quando você começa a ter esse relacionamento com Deus, através da palavra, você começa a conhecer Ele através de Jesus. O Espírito Santo, o Espírito de Jesus vai te revelando, né? Vai revelando quem é Ele e o amor que Ele tem. Você vai entendendo que amor é aquele, louco. Gente, teve um dia que eu senti tão constrangida. Ao me deparar, eu me emociono com o amor de Deus através de Jesus. E sabendo que a gente é tão falha, né? E sabendo que nós também temos a nossa parte de comunicação violenta com Deus, né? Sim, e assim, conforme você vai chegando mais próximo dele, ele fala, ó, chegai-vos a mim e eu chegarei a vós, né? Então ele está só aguardando. Conforme você vai chegando, a luz, ele é tão, a luz da sua santidade, o sol da justiça vai trazendo a escuridão que está dentro da gente e vai mostrando quem a gente é. E aí, de repente, eu me deparei com aquela pessoa egoísta, com aquela pessoa murmuradora, com aquela pessoa chata, com aquela pessoa que reclamava de tudo, com aquela pessoa que não perdoava, né, que carregava o peso das coisas lá do passado, né? Porque há um ano atrás, a gente falou nisso, né, na semana passada. Sim. Então eu fui com esse contato com o Espírito Santo, com o relacionamento com ele, com a compreensão. Aí veio o jejum, né? Porque o jejum não é para você mover Deus, é para você falar para sua carne, olha, entre Jesus e a comida, porque eu gosto de comer, gente. Quem aqui não gosta? Eu gosto, gente. Eu amo. Se tem uma coisa que eu preciso fazer jejum, é de comida. Porque eu amo. Olha, temos uma nutricionista entre nós. Temos uma nutricionista entre nós. A Pamela tá aí? Quem não, é a Camila. A Camila. A Camila. Oi, Camila. A Camila do Theo agora. É a Camila do Theo. Agora não é mais o Camila do Alessandro, é a Camila do Theo. Gente, o Theo tá muito gostoso. Que coisa mais linda. E assim, gente, eu trabalho muito esse lado do comer, né? Isso daí foi algo... Ser algo compulsivo? Para comida, se for olhar, pro doce, pra besteira, eu
como, eu gosto de Vou comer, fazer eu uma quero live com a comer. Camila, falando sobre Legal, alimentação. muito bom. E o que acontece? Eu entendi que era esse lado que eu queria falar para minha carne. Ei, entre a comida e você parar, eu vou parar, né? Então eu fiz 1 ano de jejum, tendo uma refeição só por dia. Alguns dias que eu sentia que eu estava um pouco fraca, aí eu tinha 2 refeições, mas logo eu já voltava, 2 refeições, aí eu já voltava Sim. novamente ao propósito, né? Isso era com propósito. E o mais interessante, que nesse tempo, gente, era o tempo que eu estava passando por situação muito difícil dentro da minha casa, no meu relacionamento. Mas foi o tempo que mais eu perdoei, mais eu amei, mais eu servi, mais a minha vida era para amar. Eu lembro que quantas vezes eu ia dentro do meu quarto e eu falava, Deus, olha o que está acontecendo. E eu falava com ele, eu sentia o refrigério dele, eu saía do meu quarto pronta para amar, pronta para trazer palavras de bênção, um sorriso no meu rosto, e coisas que eu não fazia no passado. É, Né? porque assim, né, Selminha, a gente não espere nesse processo que o As pessoas outro entenderem. Não. vai ver que você está fazendo por amor, que você está fazendo porque você teve um outro. Não espere nada disso, gente. Não espere. Não crie expectativa no outro. Não, Faça no por outro não. você. Faça por você. Isso. Porque eles não vão Não. estar nem aí com você. E vai continuar te irritando ainda por cima. Só que assim, era uma coisa tão linda, porque dentro disso eu entendi também que tudo que eu fosse fazer, eu teria que fazer como para o Senhor. E eu falava assim, meu Deus, para o meu Senhor, eu preciso fazer o bom e o melhor que eu posso. Né? Então, quando eu servia como para o Senhor. Então, gente, você imagina agora você imagina você servindo uma mesa, foi onde eu aprendi a preparar mesa, Fazer as foi mesas. onde eu aprendi a importância da mesa, aprendi a importância do relacionamento, porque já estava praticamente quebrado, né? Sim. E aí, para retomar tudo isso, então eu tive, gente, que buscar muita força em Deus para isso. E falar para minha alma, porque a minha alma estava doente, né? Doente, com muitos traumas. Então, quando eu ia lá de madrugada, que eu estava falando, eu lia, lendo a palavra, e o Senhor mostrava para mim onde estava por que eu estava sentindo, tendo aquele sentimento, eu conseguia lidar de uma forma diferente. Porque eu falava, não, mas eu não preciso disso, porque eu tenho o Senhor que me faz. Né? E olha, gente, foi revertendo. A maldição foi virando em bênção. Vocês não têm noção do que o Senhor fez em mim e através de mim. Porque aí é aquilo. O vertical não tem como não passar pro horizontal. Gente, eu vou ter que dar só um tempinho só para colocar meu celular para carregar, tá? Senão ele vai cair. Só um momentinho. Se você quiser falar alguma Enquanto isso, eu vou coisinha... falar uma coisa. Tá. Ó, pessoal, mediante a isso que a Selminha tá falando, eu vivenciei isso também, né? Para quem não sabe, né? Eu sou casada com o Marcos pela segunda vez. Então, nós entendemos, né, que tínhamos algo aí que precisávamos juntos estar fazendo, né, nesta terra, com propósito. Tá ok. Só que o ano passado, por conta, né, a minha vivência com Deus é muito diferente da vivência com o Marcos. Oi, Fabi, linda! Saudade, amiga. Foi linda a nossa live ontem. Então, é muito diferente. E aí, eu vivi totalmente isso que a Selma estava falando no ano passado com o Marcos. Porque aí, num determinado momento, a gente estava bem, estava super conectado, estava com um relacionamento com Deus, estava tudo isso. De repente, isso tudo sumiu. E o Marcos começou a se mostrar outra pessoa. Não é se mostrar outra pessoa, mas assim,
começou as coisas ruins ressaltarem muito, né? E aí eu tive que viver tudo isso que a Selminha tá falando, e eu precisei viver. E a gente fazer isso tudo com amor, com graça, né? E muitas das vezes tinha dia que eu falava assim, Senhor Jesus, até quando eu vou aguentar esse ser? Né? Porque nós somos humanas, né? Nós somos humanos. Mas Deus me deu muita serenidade. Então, isso que a Selminha tá falando, eu assino embaixo, porque eu presenciei, eu vivenciei isso também. E é bem isso. É só mesmo Deus na nossa vida, é somente Ele para estar fazendo as estratégias certas. Oi, Michael, lindo! Tá fazendo aniversário hoje, parabéns. Vamos ter que cantar parabéns, né, Michael? Parabéns pra... Lindo! Gente, só Deus que faz umas estratégias doidas para que esse relacionamento se estreite. Né? Então, qualquer dia desses eu vou estar falando para vocês o meu testemunho aí em relação ao ano passado, que foi bem forte, foi bem brabo mesmo. Mas tudo a seu tempo, né? Verdade, verdade. Ele. Ó, uma das coisas que nós precisamos entender é que Deus, ele é maduro. E ele não dá vazão aos nossos chiliques. E ele não tem mimimi, viu, gente? Não tem. Então assim, ó, ele não tem mimimi de ninguém, tá? Não tá nem aí. E ele assim, gente, eu vou falar pra vocês uma coisa. Tinha coisa que eu chorava, eu orava, eu falava, Deus, muda. E Deus estava querendo mudar eu. Não era ele. É lógico que e Deus é engraçado, viu, gente? Deus é engraçado. Ele tira um sarro na nossa cara quando ele quer. Então, assim, eu vou falar uma coisa para vocês que quando eu entendi isso foi libertador. Né? Não, volto a falar, nós não somos 100%. 100%. Nós, eu e meu esposo, nós somos totalmente diferentes um do outro. Os pensamentos dele é totalmente diferente, mas o que nos une e o que nos faz estarmos juntos é voltar o relacionamento com Deus, ter o relacionamento com Deus e lutar para trazermos para quem está perto de nós. Né? E hoje, graças a Deus, nós já trabalhamos isso, hoje nós já conseguimos conversar, hoje eu consigo falar o que está dentro de mim, né? Quando eu vejo que aí também tem a outra parte, porque quando a gente inicia nesse relacionamento com Deus, aí eu vou falar uma outra parte que acontece com a gente. Então, se acontecer com vocês, já ficam atentas. A gente acha que porque a gente está orando, porque a gente está jejuando, porque a gente está lendo a Bíblia, está conhecendo Deus, a gente é melhor que o outro. E Deus ama mais a gente. Aí a gente começa a religiosidade, a apontar. Aí já acabou tudo, gente. Você volta a estaca zero. Porque ninguém é melhor que ninguém. É tudo pela graça. É pela graça. Nós precisamos entender que o Senhor... Ele não tem filhos prediletos. Essa pessoa, Deus olha para ela de uma forma diferente. Não, existem pessoas que se relacionam melhor com o pai. É o relacionamento, né? Porque aí vamos trazer para a nossa vida, né? Quem aí é pai vai saber. Se você tem um filho, e esse filho, ele é um filho que, mesmo que às vezes ele não quer alguma coisa, mas ele não quer fazer alguma coisa, mas o pai chega e fala, filho, por favor, você pode fazer para a mãe ou para o pai tal coisa? E esse filho, tá bom, eu vou lá, tá? Mas não estava muito afim, mas eu vou. Então, ou então ele, não, pai, pode deixar que eu vou. Você tem o quê? Você tem Se esse filho precisar de algo, se esse filho pedir para você algo, você não vai nem pensar você vai estar todo o tempo ali com esse filho. Por quê? Sim. Porque é um filho que você não precisa ficar tendo problema com ele. Agora, o que acontece muitas vezes conosco
é que a gente tem uma tendência, o nosso coração, ele é um pouco endurecido. Nós temos a tendência, a palavra diz que os orgulhosos, Deus põe a mão no peito e fala, não chega perto de mim. Ele resiste aos orgulhosos, né? Sim. Mas ele dá graça aos humildes. Então, Sim. assim, às vezes o orgulho no nosso coração não deixa a gente se aproximar de Deus. Para que ele entre, para que ele chegue e mostre as escuridões. Escuridões. Vocês são professores. Escuridão. As escuridões. Escuridão que está dentro da gente. A escuridão. A escuridão que estão dentro da gente. Não é isso? Isso. Nossa, deu uma travada aqui. Mas deu certo. Então, a gente tem essa tendência, nós temos essa tendência como seres humanos, né? A nossa natureza, a natureza caída. Então, nós estamos sempre ao oposto, nós estamos sempre muito longe. Ou a gente está lá naquele lado oprimindo, ou nós estamos nesse lado sendo oprimidas, né? Ou nós temos dificuldade de chegar no equilíbrio, né? E nós entendemos também que Deus nos deu um espírito de equilíbrio, de amor, né? Sim. E de ousadia. Então, em relação ao seu relacionamento, eu não sei como que está o seu relacionamento com a sua família, né, com seu cônjuge, com seus filhos, até mesmo com os familiares, né? Eu estou com amigos, a minha sogra, né? Eu estou com a minha sogra e com o meu sogro em casa. Então, todo tempo a gente tem que estar buscando do Senhor força, graça, né? Para a gente poder ser bênção na vida do outro, né? Como que é o nosso relacionamento? É um relacionamento violento? Como que está o nosso não verbal? Porque às vezes fala muito mais do que o verbal mesmo, né? Então, Sim. Tudo isso a gente precisa ver. Aí eu falo, né? Quando você tem relacionamento com Deus, que você conhece Ele, é impossível esse caráter de Deus, que é puro amor, não ser transmitido. Então, Sim. Quando eu vejo alguém, né, diante de uma situação, não julgando, não quero julgar, né? Eu estou falando por experiência própria, que chega e fala assim, olha, eu perdi o amor, né? Ou não consigo mais relacionar, não consigo perdoar. Então, eu vou, assim, com muito temor e tremor, não quero julgar, mas eu vou dizer que falta um pouquinho mais de relacionamento com Deus. Sim. Entende? Por Sim. quê? Porque o próprio Deus, ele entra nas nossas emoções e ele traz à luz, né, aquela dor, né? Porque a gente não pode ser alienado e dizer que não estamos com dor, ou que não teve um trauma, ou que não teve uma situação. Teve sim, né? Mas em Deus nós conseguimos perdoar, né? E aí é isso que eu queria levar. Eu acho que já está até terminando, daqui a pouquinho termina, né? Mas eu queria entrar nessa parte do perdão. Não, ainda tem 10 minutos. Né? 10 minutos. Eu queria entrar nessa parte que é o quê? A oração de Jesus foi muito clara, né? Que ele fala, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E assim, a gente ora, né? E às vezes a gente ora essa oração de uma forma religiosa, né? Sim. Sem entender o que nós estamos orando. E ele fala sobre nós perdoarmos, para que Deus perdoe os nossos pecados, assim como, ou as nossas ofensas, depende da Bíblia, né? Eu esqueci o nome que fala. Da tradução. Da versão, isso, da tradução. Tradução. Isso, versão, tradução, acho que é versão. Ela fala sobre o perdoar, assim como nós perdoamos aqueles a quem tem nos ofendido. Então, quando a gente começa a pensar nisso, a gente precisa fazer uma análise.
Por isso a importância da gente se autoconhecer, né? Que sentimento eu estou tendo? Que sentimento está gerando em mim? Ou gerou, né? Essa comunicação. Sim. Para a gente ter uma comunicação não violenta, né? Então, eu comecei a analisar o que estava dentro de mim e como eu estava, né? E eu comecei a buscar do Senhor a cura para a minha alma, para eu conseguir perdoar, porque eu falava, Deus, eu não consigo perdoar. E aí vem o que eu quero orientar vocês a estarem orando, pedindo para o Senhor trazer à luz os pecados que estão dentro de você. Né? Caminhos Porque, assim, maus, né? os caminhos maus, porque, na verdade, quando nós entendemos, existe o pecado, né, que gera os pecados. Sim. E o pecado é o quê? É a falta do conhecimento de Deus, a falta de amar a Deus acima de todas as coisas. Sim. E o próximo como a você mesmo. Você não consegue amar o seu próximo se você não amar a Deus, gente. Não dá. Ó, o Se você Maico não colocou. conhecer. O Maico colocou aqui, Mateus 6,15. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Que lindo. É a palavra, gente. Que lindo. Obrigada, filho. Ai, Então, gente, o Maico é uma paixão. é o que o Senhor... Gente, eu vou falar algo para vocês. É o que eu vivo. Eu decidi, desde 2012, Perdoar. aí 2013, que foi esse momento, viver o que a palavra me diz. Decidir. E é uma decisão. Então, quando acontece algo que eu vejo que está fugindo do controle, eu não estou conseguindo lidar, eu vou para os pés de Cristo. Eu vou lá para a cruz. Né? Vou falar, Senhor, o que o Senhor quer com essa situação? O que o Senhor quer me mostrar com essa situação? Aí eu falo para o Senhor, eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo ódio, eu estou com vontade de quebrar tudo. E às vezes eu falo mesmo com o Senhor. Eu chego no meu quarto, eu chego na minha sacada, eu falo, Deus, eu estou com muita raiva. Eu acho que ele fica olhando de lá e fala, tá, até quando você vai ficar, tá? Hora que joga tudo pra fora, tá? Aí eu falo, tá bom, Deus, mas a tua palavra me manda eu perdoar. Eu preciso perdoar, então me ajuda, me ajuda, me ajuda. E isso, gente, eu faço tanto com relacionamento dentro da minha casa, com relacionamento com pessoas, com relacionamento fora. Porque Sim. todo tempo nós estamos nos relacionando. Sim. E todo Sim. tempo nós vamos encontrar dificuldades. E podemos ser essa pessoa violenta, porque eu já fui muito de trazer palavras violentas, né, de tipo de julgamento. Né? Eu já trouxe muitas palavras de julgamento. Mas quando você vai aprendendo, o Senhor ele vai mudando a sua forma de pensar e você começa a olhar para o outro de uma forma empática. Então, hoje, quando eu tenho alguma dificuldade com alguém, quando eu tenho dificuldade dentro da minha casa, eu procuro saber o porquê que aquela pessoa teve aquela reação. Teve um porquê. E aí eu posso escolher ser bênção frente àquilo ou ajudar a pessoa a continuar do jeito que ela está. Pois é. Né? E eu porque o perdão, perdoar é uma opção, né? Todos nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Mas a partir do momento que você decide perdoar, você tira de dentro de você toneladas de lixo, você liberta toneladas você de liberta coisas. Situações. Você liberta você mesmo de coisas. Pra que você vai ficar preso nesse negócio? Pra que você vai ficar preso nisso, né? Isso te prejudica, porque o outro tá andando, tá fazendo as coisas dele. A sua alma fica leve, né? Você consegue, e é muito claro. E aí, é um conselho. A Selminha foi um anjo pra mim no domingo. Domingo eu passei uma situação muito chata, muito triste. E aí eu falava assim, Deus, tá bom, eu vou ter que falar com o Senhor porque eu tô sozinha aqui. De repente, a Selminha me liga em vídeo, né? E foi de Deus mesmo, assim. Foi um anjo que Deus me mandou ali, né?
E foi algo que ela falou pra mim. Ela falou assim, olha, perdoa, libera e vida que segue, né? Sabe, Porque senão eu não estaria aqui, gente, falando com vocês com essa alegria no coração, espontâneo. Não estaria, eu ia estar assim, ó. Né? amarga, amarga, pensando no que o outro disse. Ó, uma coisa que eu aprendi lendo a palavra. Jesus, ele disse, se falarem algo de você sendo verdade, fique triste. Porque aí é chato, né? Tipo assim, falando na nossa língua, na nossa linguagem. Né? Estão falando que você fez algo que é verdade. Não é verdade, você analisou, você se autoanalisou. Não é verdade? Alegrem-se. Alegrem-se, porque assim fizeram com os profetas no passado. Sim. Porque eu sou diferente? Eu não sou filha, Não. né? Eu sou filha, vou passar. A palavra diz que Jesus mesmo disse: olha, no mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, né? É buscar mesmo do Senhor o ânimo na situação e a decisão. A decisão de não deixar ninguém preso e não ficar preso a ninguém com a sua alma, né? Então, é algo que eu analiso e eu converso comigo. E eu falo, não, pode sair desse lugar, sai desse lugar. Deus não tem isso para você. Você não precisa, né, de ficar dessa forma. E hoje eu tenho autoridade para conversar e falar dos meus sentimentos. É uma coisa que nós precisamos ser vulneráveis. Ter a vulnerabilidade de falar mesmo. Olha, gente, eu não tô me sentindo bem, eu tô sentindo assim, né? Isso tá me incomodando. Uns dias desses aí atrás, eu tive que conversar e ser claro, assim, foi entendido. Por quê? Espera só um pouquinho. Você vai sair? Onde vocês vão? Na cidade, comprar coisa pra mim. Ah, tá bom. Eu tô ouvindo uma galinha. Menina, é a galinha do Felipe que tá botando. Gente, vocês precisam ver o vídeo que esse Felipe fez com essa galinha. Eu rachei de rir. Ele conseguiu pegar ela botando. Vocês não têm noção. Ai, cadê o vídeo pra gente ver, gente? É muito legal. Ele tem ele. Eu vou pegar ele e mandar pra você. Aí você manda Tá pro bom. pessoal. Tá. Mas, queridos, ó, o Maico colocou alguma coisa aí, né, Matheus? Não, eu que fixei. Eu fixei tá. o que ele colocou. Ah, então tá. Onde eu tava? Ele acabou me distraindo. Você falou Quem sobre lembra? Você falou da situação que você viveu semana passada e que você teve que se posicionar, você teve que falar, né? Algumas semanas aí eu tive que conversar, eu tive que ser clara, né? E foi tranquilo, a partir do momento que eu trouxe, foi claro, ele entendeu e resolvido. E Foi teve a resolvido. verdade, né, Selminha? Eu estava pensando uma coisa que não era, eu trouxe o que eu estava pensando, nada a ver do que eu estava pensando. Então, assim, e o que é interessante é você ter a confiança, né? Tem que ter a confiança. Então, quando eu trouxe o que eu estava pensando e o que eu trouxe o que eu estava pensando, ele trouxe o que ele estava pensando, foi claro. Eu falei, não, eu estou pensando errado. Né? Sim, Isso sim. tá gerando um bicho papão aqui dentro de mim, e sendo que não era. Então é a comunicação clara precisamos ter. Sim. Né? E assim, né? Clara. A mania que nós temos do achismo, né? Isso. É a mania... a Fabiana falou, devemos ser claros sobre o que sentimos. Isso mesmo, clareza. Fabi. Então, assim, a mania... Gente, para com isso. Eu acho que você tá pensando isso. Que você é Deus para saber o que a gente tá pensando agora? Então, para com esse negócio de o achismo, que aí foi gente. O julgamento, né? Você já jogar. E eu falei, cara, olha, caí de novo. O achismo, ele faz você julgar, Sim, ele faz você criticar, ele é desrespeitoso. Ele é desrespeitoso. O achismo faz você ter intrigas horríveis, sem necessidade, entrar em conflitos muito chatos, né? Por quê? Porque a pessoa tá achando aquilo que você tá pensando. Isso é um absurdo. Sim. Não fazem isso. Quer falar com ele? Pode falar. Só pra gente fechar,
para você manter aí uma coisa que você precisa levar assim para o resto da vida, é a humildade de você ouvir e de deixar ser ouvida. Sim. É a clareza, é o estar com o coração pronto a perdoar, assim como Cristo te perdoa a todo tempo, né? Deus te perdoa a todo tempo. Ai, né? vai acabar a nossa live. Acaba de falar. Ai. Acaba de falar. Ai, eu me perdi. Eu tava falando. E o perdão. O perdão Sim. imediato e o amor Sim. incondicional. Isso é a parte que você precisa entender. Gente, foi lindo estar com vocês. Amo vocês. Muito obrigada! Assim, ai, muito obrigada, gente, linda! Beijo, foi muito bom estar com vocês esses dias. Foi muito bom.